Olá, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos neste dia. Hoje, dia 4 de agosto de 2023, e vamos continuando a nossa leitura diária da Palavra de Deus. Continuando a leitura do livro de Neemias, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 32, que está escrito assim: Os que trabalharam na edificação dos muros. E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram a porta do gado, a qual consagraram e levaram as suas portas, e até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Hananel. E junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. E a porta do peixe edificaram os filhos de Hassená, a qual emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, o filho de Cós. E ao seu lado reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel. E ao seu lado reparou Zadok, filho de Baaná. E ao seu lado repararam os tecoitas, porém os seus nobres não meteram seu pescoço ao serviço do seu senhor. E a porta velha repararam-na Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Bezodias. Estes a emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado repararam Melatias, o Gibeonita, e Jadom, Meronotita, homens de Gibeão e Mispa, que pertenciam ao domínio do governador daquém do rio. E ao seu lado reparou Uziel, filho de Haraías, um dos ourives. E ao seu lado reparou Hananias, filho de um dos boticários, e fortificaram a Jerusalém até o muro largo. E ao seu lado reparou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. E ao seu lado reparou Gedaías, filho de Harumafe, e defronte à sua casa, e ao seu lado reparou Atus, filho de Hasabneias. A outra porção reparou Malquias, filho de Harim, e Hassub, filho de Paate-Moabe, como também a torre dos fornos. E ao seu lado reparou Salum, filho de Haloés, maioral de outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. A porta do vale reparou Hanum, e os moradores de Zanoa. Estes edificaram e lhe levantaram as portas com fechaduras e os seus ferrolhos, como também 1000 côvados de muro, até a porta do monturo. E a porta do monturo reparou Malquias, filho de Recabe, maioral dos distrito de Bet-Haquerem. Este a edificou e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E a porta da fonte reparou Salum, filho de Col-Rosé, maioral do distrito de Bispa. Este a edificou e a cobriu, e lhe levantou as portas com ferrolhos, como também o muro do viveiro de Selá, ao pé do jardim do rei, e mesmo até aos degraus que descem da cidade de Davi.
Depois dele edificou Neemias, filho de Azbuque, maioral da metade de Bet-Zur, até defronte os sepulcros de Davi, e até o viveiro artificial e até a casa dos varões. Depois dele repararam os levitas, Reum, filho de Bani, e ao seu lado reparou Zabias, maioral da metade de Keila, e no seu distrito. E depois dele repararam seus irmãos Bavai, filho de Hanadad, maioral da outra meia parte de Keila, e ao seu lado reparou Ezer, filho de Jesua, maioral de Mispa, outra porção, defronte à subida da casa das armas à esquina. Depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra medida desde a esquina até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele reparou Maremote, filho de Urias, o filho de Cós, outra porção, desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. E depois dele repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois repararam Benjamim e Hassube, defronte à sua casa. Depois dele reparou Azarias, filho de Maazéias, filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele reparou Binui, filho de Hanadab, outra porção, desde a casa de Azarias até a esquina e até ao canto. Palau, filho de Uzai, reparou defronte à esquina e à torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio da prisão depois dele. Pedaías, filho de Parós, e os nitneus que habitavam em Ofel, até defronte às portas das águas, para o oriente e até a torre alta. Depois repararam os tecoitas, outra porção defronte das torres grandes e altas, e até o muro de Ofel. Desde a porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um defronte à sua casa. Depois deles reparou Zadok, filho de Imer, defronte à sua casa, e depois dele reparou Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. E depois dele reparou Ananias, filho de Selemias, e Halum, filho de Zalaf, o sexto, outra porção. Depois deles reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte à sua câmara. Depois dele reparou Malquias, filho de um dos ourives, até a casa de nitneus e mercadores, defronte da porta de Mifcade, e até a câmara do canto. E entre a câmara do canto e a porta do gado repararam os ourives e os mercadores. Amém? Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Aqui nós podemos ver o trabalho, árduo, depois da autorização do rei, Neemias vem e começa então o grande trabalho em Jerusalém, começando a reconstruir os muros. O que chama atenção é que todas as famílias, sejam filhos ou filhas, fizeram parte da reconstrução desta história. Nós vimos que alguns dos outros de outros povos queriam ajudar, sendo
colaboradores, deixa nos ajudar vocês na reconstrução do templo. Mas os judeus ali se alinharam em saber que ali era a cidade do grande Deus e ali era o lugar em que o grande Deus escolheu habitar, a cidade de Jerusalém, o templo em Jerusalém. Então eles não deixam que ninguém que não fosse da linha judaica, né, que ninguém que não fosse judeu, ninguém que não fosse da família dos sacerdotes viesse a trabalhar. Sendo assim, todos, sejam homens, sejam mulheres, filhos, filhas, todos estavam empenhados. E a construção desta obra, a reconstrução principalmente do muro, né, foi algo que foi a um ponto de vista, às vezes, analítico, até rápido, porque eles usaram de estratégia de começar pelas portas. Então se edificava as portas, consertava as portas, e ali metade do grupo ia para a direita, metade do grupo ia para a esquerda, e eles iam fazendo então os muros. E a outra metade do grupo da porta, seja da direita, vinha se encontrava com o pessoal. E a outra metade do outro grupo, que vinha lá da outra porta, da esquerda, vinha se encontrava. Então eles começavam das portas e iam fazendo os muros. O outro grupo também que estava começando das portas e vinham também refazendo os muros. Então este processo de reconstrução foi muito rápido, porque eles tiveram a estratégia de fazer, né, as coisas de uma maneira diferente. Então Neemias se empenhou, junto às famílias se empenharam, né, e assim na obra de Deus, quando todos têm consciência do que é fazer a obra do Senhor com seriedade e responsabilidade, e todos se envolvem, e todos querem fazer, e todos se dedicam, e todos estão sempre presentes, seja para aprender, seja para ensinar, seja para cultuar, as coisas fluem mais fáceis, porque todos estão passando por um processo de uma história, todos estão passando por um processo que um dia ficará lembrado. Olha, fulano, a família de fulano, como nós estudamos e lemos aqui nessa leitura, a família de cada um deles, né, teve a sua participação, teve o seu empenho, e não estavam fazendo algo só para si, estavam fazendo algo para toda a nação, principalmente para o Senhor, é claro, né, a terra de Israel, o templo para o Senhor, mas principalmente para as futuras gerações que viriam. Então, quando eles começam a reestruturar Jerusalém, quando eles começam a reconstruir Jerusalém, a palavra profética do Senhor, né, vai ter que se cumprir, e eles estão dando continuidade em unidade, em comunhão, para fazer com que aquilo venha realmente se tornar realidade. Porque quando a gente ouve a palavra de Deus, mas não pratica, não coloca em prática, não toma posição, as coisas não acontecem. Mas quando nós ouvimos a palavra, nós ouvimos a profecia, tomamos um posicionamento, né, que a gente diz, tomamos posse desta palavra, tomamos posse dessa profecia, mas também mudamos a atitude, mudamos a maneira de agir, mudamos a maneira de pensar, começamos a agir, começamos a pensar, começamos a fazer as coisas conforme a vontade do Senhor, a gente vai crescendo gradativamente para deixar um legado para a geração futura, que Deus, Ele quando cumpre, Ele realmente faz acontecer nas nossas vidas a diferença. E profetizo que o Senhor possa fazer na tua vida a diferença, mas também saia da sua zona de conforto e trabalhe para o Senhor, que o Senhor vai fazer grandes coisas na tua vida, tá bom? O Senhor te abençoe, te guarde, te livre e te proteja de todo mal. Mais uma vez quem vos fala é o pastor Mateus da Igreja Apostólica Sol da Justiça. Fiquem todos na paz do Senhor.